Continuando falando sobre letra e fonema, aqui nós vamos pensar um pouquinho, pegar uma canetinha aqui, uma corzinha bem bacana para a gente trabalhar. Eu gosto de trabalhar escrevendo para poder apontar algumas coisas interessantes no nosso trabalho aqui da videoaula. Aqui eu quero começar com esta pergunta: o que é comutação? Comutação é troca de um único fonema, gerando mudança de significado. Nós vamos ver isso na prática. Troca de vogal. Por exemplo, eu tenho aqui a palavra bala, bela e bola. Na comutação, o que a gente vai verificar? Por exemplo, a palavra bala, bela e bola. Todas as três palavras inicialmente escreve com B. O que vai mudar vai ser a vogal A do Bá, E do B e Bó do Bó. Mas vai permanecer a última sílaba a mesma. O que faz com que essas palavras tenham sentido diferenciado? Vai ser justamente essa mudança que nós fazemos com esse fonema aqui, no caso, a vogal A, E e O. Essa mudança tem um nome, chama comutação. Às vezes a gente nem presta atenção. Por exemplo, uma mudança de uma vogal muda todo o sentido da palavra. Agora nós vamos pegar outro exemplo. Troca de consoante com a mesma estrutura e o que vai virar? Eu tenho aqui a palavra bata e bota. Se eu pegar essas duas palavras, colocar B, um tracinho, peraí, não ficou bom aqui, só um momentinho, vou pegar aqui a borracha, agora volto, só um pouquinho, vou escrever tá, B e tá, B e tá também. A gente percebe que está tudo igual. Quando nós escrevermos um fonema diferenciado, vai mudar o sentido. Aqui eu tenho bata e aqui tenho bota. O bata, aqui vamos olhar aqui do nosso lado esquerdo, esse tipo de uma espécie de camiseta grande. Quase não se usa mais, mas algumas pessoas não gostam de usar a bata, que é uma camiseta folgada. E a bota todo mundo conhece. Mas ainda eu posso colocar a palavra bata aqui. Se eu quiser colocar assim o A lá em cima, esse bata poderia ser o quê? De bater. Verbo bater. Que eu bata. A mesma escrita. Pode acontecer isso também no português, ter palavras escritas do mesmo jeito, significado diferente. Nós chamamos isso de palavras homônimas. E agora nós vamos ver uma outra série de comutação. Mudança de fonema, aqui no caso, vai ser o consonantal. Nesse caso, nós temos, vou pegar uma cor diferente, só para vocês visualizarem melhor. Não vou pegar nem vermelho, nem azul. Eu vou pegar verde. Aqui o verde. Aqui, ó, temos nata
temos lata, temos bata, temos mata. Aqui, nesse caso, é só mudar uma consoante, muda o sentido da palavra. Essas mudanças, como em nata, lata, bata e mata, aqui, ó. Aqui é ata, nata. Aqui, se eu escrever lata, é ata também. O que vai mudar são as consoantes. Quando muda as consoantes, muda o sentido. Uma coisa é nata, outra coisa é lata, outra coisa é mata. Mata pode ser um mato, pode ser o verbo matar também. Então, quando acontece essas mudanças, pequenos elementos na escrita e na fala, na escrita nós damos o nome de letras, né? Porque é escrita, e no som da fala nós damos o nome de fonema. Então, nós vamos ver a diferença agora. Letra e fonema. Letra é o sinal gráfico. Eu não vou falar sobre o grafema agora, porque pode confundir um pouquinho vocês. Vão ficar só com a relação de letra e fonema. O grafema é a representação da escrita, como por exemplo, em chuva, quando tem um dígrafo, duas letras representam um grafema. E mesmo assim tem duas letras. Então, para não avançar muito, quando estiver no ensino médio, a gente trabalha o grafema. Vamos trabalhar só o letra e fonema. Então, a letra é o sinal que representa o que nós escrevemos, que nós falamos. Então, a escrita é a representação, a tentativa de representar o que nós falamos. E o fonema, agora a gente vai entender. Pela comutação, significa o quê? É a unidade sonora indivisível, capaz de distinguir uma palavra de outra, como na casa do a, e, o, bala, bela, bola. Só trocou as vogais, mudou o sentido. Então, quando acontece isso, o A é um fonema, o E é um fonema, o O é um fonema, que não pode ser dividido nesses casos aqui. Igual o N, N, nata, lata, mata. Trocou as consoantes, mudou o sentido das palavras. Então, é a unidade sonora mínima que, trocando por outra, vai mudando o sentido. A capacidade que os fonemas têm de mudar o sentido, e aí nós escrevemos, e aí chega a questão da letra. Então, primeiro vem a fala e depois vem a escrita, porque a escrita ela muda menos do que a fala. No ensino médio, vocês vão estudar bastante a variação linguística. Então, nem sempre do jeito que nós falamos, nós escrevemos. Por isso que causa um pouquinho de confusão. Por isso que é bom nós trabalharmos com a compreensão que existe essa possibilidade de haver essas mudanças. Isso daí nós chamamos de comutação, de que muda. Uma letra pode mudar o sentido de uma palavra. Por isso que vocês têm que estar atentos ao escrever, não escrever qualquer coisa. Se é vogal A, é A, se é E, porque pode ter uma palavra que sejam próximas, que vai mudar só por um fonema, um som só. E na escrita, né, vai ser representado por algum desses elementos que nós estamos estudando aí, que é o fonema relacionado com a letra. Seguimos um pouquinho. Vocês vão fazer esse exercício. Vou deixar vocês fazerem esse exercício no caderno. Vocês vão copiar. Copie as frases no seu caderno e complete as lacunas, escolhendo a palavra correta entre os parênteses. Preste atenção
em como troca de uma única letra muda todo o sentido. Por exemplo, vou fazer só essa. O técnico de som veio fazer o concerto do piano para o show. Se ele veio consertar o piano, então esse concerto, ele não é com C, é com S, de consertar alguma coisa. Consertar. Agora, quando se diz concerto, estou falando de uma apresentação musical. Por exemplo, o piano, uma vez concertado, ele vai aparecer no concerto. Alguém tocando lá, então todo o conjunto que vai acontecer no evento chama-se concerto. Então vocês vão pegar essas palavras como comprimento ou cumprimento, da questão 2, questão 3, sessão com C ou com S, sabia e sabiá. 5. O fazendeiro precisou serrar ou serrar com C, com S. Por favor, ofereça o seu acento ou acento. E aí vocês vão dar uma lidinha, tá? Na 1 é o concerto e concerto, se é de concertar ou do concerto de show. Então, eu vou só fazer aqui a 1 que é concerto com S. Fazer essa primeira para vocês, o resto vocês vão pesquisar. O arquiteto mediu todo a sala para colocar o rodapé. Comprimento ou comprimento? Qual é a diferença? Por que eu estou trabalhando com vocês isso? Porque uma letra, um fonema, pode mudar o sentido de uma palavra e de um texto inteiro. Então, principalmente vocês que não prestam muita atenção, não tem muito capricho com a letra, às vezes um O pode parecer um A, um E que pode aparecer um I, e pode, de repente, te prejudicar numa redação. Lá na frente, no Enem, por exemplo, de repente está acostumado a fazer um O parecido a, já demonstra problema com alfabetização, né? Quer dizer, a pessoa não está bem alfabetizada. Não precisa ter a letra mais linda do mundo, mas não pode escrever de qualquer jeito. Vamos seguir então. Classificam-se os fonemas em consoantes e vogais. Agora nós vamos estudar um pouquinho sobre isso. O método fonêmico da boquinha vai fazer com que vocês compreendam melhor as vogais, tá? Eu vou pegar aqui uma caneta vermelha para aparecer melhor. Então, nós vamos trabalhar as vogais e as semivogais, tá bom? Vogais. Os exemplos de vogais que estamos vendo aqui, I e U, e exemplo de semivogais, I e U também. O I e U, geralmente, ele vem como semivogal, quando ele forma ditongo, quando ele aparece na sílaba com duas vogais. Então, eu vou explicar direitinho para vocês, tá bom? Primeiro, só nós vamos trabalhar com a questão das vogais. As vogais, na verdade, é a escrita. A, E, I, O e U. Hoje vocês vão aprender uma coisa muito interessante a respeito desse assunto. O A é a única vogal no português que é puramente vogal. Ela é uma vogal pura, plena. Ela nunca vai se comportar como uma semivogal. O E também é vogal. Mas tem um detalhe. Ele pode se transformar em som
tirando esse desenho geométrico aqui. Voltamos. Então, nós temos aqui o E que pode se transformar na fala, não na escrita, na fala em I, se transformando em semivogal. Essa informação vocês precisam ter. O I é semivogal. Quando que ele vai ser semivogal? Sempre que vier junto de outra vogal numa mesma sílaba. Que nós vamos ver aqui depois o exemplo do lado. O sempre vai ser semivogal, mas também, em determinados momentos, ele pode comportar como semivogal U. Quando que acontece isso? Quando nós trabalhamos o ditongo. E o U é semivogal. Mas vocês vão entender, ok? Voltando aqui para o lado nosso cartazinho, está escrito aqui, vogais semivogais. Nesse caso, o I e o U são semivogais quando vêm sozinho nas sílabas, são considerados vogais. Como, por exemplo, na palavra igreja, se eu for separar a sílaba e... Desculpa, me empolguei aqui com a igreja, vou até trocar a corzinha para ficar mais didático. Vamos ver. Igreja. Igreja. Deixa eu fazer um azinho com cara de A. Eu não sei por que essa caneta minha, ela sempre me apronta com uma forma geométrica. Mas tudo bem. Igreja. Pronto. Nós temos aqui a letra I separada, comportando como vogal. Mas por que razão, professora? Porque em português só forma sílaba com vogal. Então, quando I e U vier sozinhos em uma sílaba, pode ter certeza que ele não é semivogal, ele é vogal. Por essa razão. Então, eu tenho uva. Aqui ele é semivogal, professora? Não, não é. Ele é vogal. Por que que é vogal? Se diz que é semivogal, porque ele está sozinho na sílaba. Agora, quando que ele vai ser semivogal? É como nesse caso aqui. Pai. Pai, nós temos a sílaba é formada por duas vogais. No português, eu posso ter só uma vogal. Aqui, a única vogal pura é o A, então o A não pode ser sem vogal, então ela vai ser vogal. E o I vai ser o quê? Semivogal, porque no português não pode ter duas vogais, só pode ser uma. Por isso que o E é vogal, o O é vogal, o U é vogal, o I é vogal, dependendo da situação que ele aparece. Se ele vier sozinho numa sílaba, o I e o U é vogal. Agora, se ele vier junto, tem que analisar quem que está vindo junto com ele. Se vier A, quem é mais vogal do que I? É o A. Tábua. Tábua também aqui, ó, juntinho. Quem que é mais vogal aqui? É o A. Então, A é vogal e o U é semivogal. Então, isso tem que ser bem estudado, tá? Mas também não é tão difícil, é só usar a inteligência. Então, U é semivogal e A é vogal. Por quê?
porque no português só se forma sílaba com uma vogal. Se tiver duas, uma delas tem que ser sem vogal. Aí tem que ter essa tabelinha. Saber quem é mais vogal do que a outra quando se forma sílabas de ditongo, tritongo. Aqui, não existe sílaba sem vogal. A vogal é o som mais forte, presta atenção, que faz a boca abrir, e a semivogal é um apoio que sai rápido, quase sem abrir a boca, enquanto a vogal sai com mais força. A vogal sai com mais força, a semivogal tem menos força. O som mais forte que faz abrir a boca é o A. Por isso que o A é vogal plena, é uma vogal pura que nunca vai se transformar em semivogal. O I é um apoio rápido que quase sai sem abrir a boca, e o A é que faz abrir a sílaba. Então o I já tem menos força. Então, nesse caso aqui de pai, como nós vimos anteriormente, quem que é mais vogal daqui? É A. Então, vogal é o A. Como não posso ter duas vogais numa mesma sílaba, o I, ele tem obrigação de ser semivogal, porque nós temos um ditongo. Não é muito difícil não, crianças, é só prestar atenção, tá bom? Vamos seguindo nossa explicação. Temos aqui semivogais. As semivogais e o, quando forma a sílaba sozinha, né? Ela é vogal, mas quando forma a sílaba com outra vogal, ela se transforma em semivogais. As semivogais são representadas foneticamente ou fonologicamente pelo I ou pelo W, tá? Quando a gente vai escrever a parte do som, ele vai ser representado, o I vai ser representado pelo Y e o U é representado pelo W. Por exemplo, sons fonemas I e U quando forma sílaba com outra vogal. Juntou I com outra vogal, aí pronto, já virou semivogal. Principalmente com A, com E, com O, ele vira semivogal, não tem jeito. Por exemplo, a palavra pai, qual que é o mais forte? É o A. Então, A é a vogal pura. E o I veio junto na mesma sílaba, então é semivogal. Por isso que na escrita fonética ele vem representando pelo Y, para mostrar que não é aquele I que, de igreja que vem sozinho na sílaba. Mãe, temos o A nasalizado. A, mesmo sendo nasal, é uma vogal pura. Vou colocar aqui vogal pura, o A, vogal pura, porque a gente vai repetindo e não esquece, né? Vogal pura e o E. O que que aconteceu com o E? Numa vogal, numa sílaba, não pode ter duas vogais. O que aconteceu com o E? O E se transformou em I. É o caso que eu falei para vocês ali anteriormente. O E, ele se transformou, não na escrita, mas na fala. A gente não fala mãe E, fala mãe. Então, o E, por causa do A, ele vai virar o quê? Som de I, mas representado pelo Y. Então, esse aqui virou o quê? Semivogal. Como é legal, né, estudar essas coisas. E aí, nós vamos avançando nos nossos estudos. Não há necessariamente correspondência entre o som produzido e a grafia da palavra.
A gente vai avançar um pouquinho mais. Por exemplo, observe ainda que uma mesma letra pode representar diferentes fonemas e o mesmo fonema pode ser representado por várias letras. Nesse caso, nós temos, por exemplo, o S, ele pode ter som de Z. Deixa eu pegar aqui, refazer o caminho aqui. Vou colocar aqui assim. O S, ele tem som de S, mas ele pode ter som de Z, tá? Pode ser som de Z. Ou pode ter som de Z mesmo. Por exemplo, em físico, o som do S é som de Z. O S entre duas vogais sempre vai ter som de Z. Ok? O fazenda, o Z é som de Z mesmo. Agora, exato, o X tem som de Z também. Essa é uma característica da língua portuguesa. E vou colocar para vocês aqui que o X é um fonema que ele tem som de sh, sh, KS, Z e S. Por exemplo, na palavra xícara, tem som de sh. Na palavra chuva, o som também vai ser de sh. O dígrafo da língua portuguesa, ele empresta esse som do X. Som de sh, xícara, chuva, cheio, chácara. Então, há um empréstimo para o outro. Falar, agora eu quero ter som de CH. Então, aí foi tudo bem, aí eles concordam, né? É mais ou menos isso. Eles não entram em conflito, tá? Xícara e chuva. Então, o som do CH é o mesmo som do xícara. A gente vai ver isso melhor lá na frente. Aí eu coloquei a letra X, pode representar os sons de CH, KS e Z e S também, tá? Agora eu vou colocar exemplo de cada um. Xícara. Agora eu vou colocar nessa coluninha aqui. Xícara é uma. Exame. Exame. Só que o meu X não tá bonito, não. Tô cobrando os alunos letra bonita. Escrever com caneta digital é difícil. Mas vamos lá. Exame. Exame. Nós temos também outra palavra, táxi, que se escreve com X, mas o som do X é de KS. Aqui o X de exame é som de Z. E na palavra próximo, se escreve com X, mas o som é de S. Então, o X, ele pode causar bastante confusão, porque o som de xícara é o mesmo de chuva.
teu exame, táxi, próximo. Então, tem um exercício para vocês fazerem. Por exemplo, na palavra anexo. Aqui eu tenho um X. Qual o som de anexo desse X? K, S. Baixo, sh. Complexo, deixar, exame, fluxo. E os outros que vocês vão analisar, tá? Segue o exercício, mais atividadezinha para vocês fazerem. Nós vamos trabalhar com esse exercício aqui. Vou só colocar aqui mais visível para vocês. Só isso, para ficar dentro do quadrinho, ficar melhor. Então, atividade, vocês vão identificar a palavra amizade. É som de S? É som de Z ou som de X? Amizade. Z, é Z, né? Vou fazer só um. Batizar, escreve com S, com X ou com Z. Desenho, exibir. Então, vocês vão colocar essas letras que vai corresponder ao fonema que vai produzir significado na palavra. Marca a opção correta. Analisar é com S ou com Z? Aí vocês que vão fazer, tá? Resumo. Um fonema pode ter várias letras, tá? Que se a letra X é uma letra, mas tem vários sons. Sh, KS, Z e S. Só tem essa? Não. A letra L, por exemplo, ela pode ter som de quê? De L mesmo ou som de U no final de palavras, como por exemplo, papel. Ninguém fala papel, a gente fala papel. Então, se U, ó, papel. O L vai ter som de U. Então, ele vai virar o quê? Um ditongo, porque vai ser um U, E e U, duas vogais. Tem que fazer esses exercícios, tá? Não estou cobrando nada de aprofundamento, é só para vocês relembrarem, para vocês terem em mente, realmente ter dúvida na hora que for escrever, será que é assim ou não? E procurar ajuda. Tem dicionário, tem o Google, vocês façam o que puder para tirar as dúvidas e escrever bem. Todo esse trabalho que estou fazendo é para provocar a dúvida. Não dá para resolver isso hoje, mas dá para dar uma orientação. Agora nós vamos trabalhar com os dígrafos, que a gente já tinha falado anteriormente. Dígrafos. Os dígrafos classificam-se em consonantais e vocálicos. Dígrafo é o conjunto de duas letras que representam um só fonema. Exemplo, CH representa um só som na palavra-chave. GU representa um só som. QGU, mas a gente não lê no dígrafo esse U, é só o G. Tem RR, juntando esses dois, ele vai fazer um som forte. O GU vai ser só um G. O CH vai ter o som de X, né? O som de X, que na verdade é representado por esse símbolo aqui. Aí nós vamos ver aqui, dígrafo, CH, duas letras e um som. Um fonema. NH também é duas letras e um som, representado por esse símbolo QNH. Um som, som. Como em chuva, se pegar a palavra chuva,
Vamos fazer aqui a divisão silábica. Chu, te ouve só dois sons, porque esse H, ele tem apenas um som. Esse símbolozinho aqui, ó. Eu vou pegar uma caneta diferente para circular. Então, não confundir, colocar um verdinho aqui. Então, esse CH, ele é representado por esse som daqui, por esse símbolo. O mesmo de xícara, x, mesmo o som do X é o som do CH. Então, eu tenho aqui quantos sons? Eu tenho quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Quantos sons? Se CH é só um som, chu, eu tenho dois sons, mais dois sons. Ou seja, eu tenho, desculpa, não é 6 letras, é 5 letras. Empolguei. 5 letras. Desculpa aí, pessoal, estou empolgada aqui com a explicação. E eu, em vez de contar certo, contei certo, é 5 letras. Não, como eu falei anteriormente, 5 letras. 1, 2, 3, 4, 5 letras. Quantos fonemas? 2 de cada sílaba, porque CH representa apenas um som, representado por esse símbolo aqui, que nós falamos. Chuva. Então, 4 fonemas. E se formos olhar LH, esses são 2 letras e um fonema, um som. Na palavra filho, filho. Se eu separar, vamos lá, filho. Filho tem 5 letras. Quantos sons? Nós temos que analisar pela sílaba. Fi, 2, lho, 2. 4 sons, 4 fonemas. Por quê? LH é representado por um símbolo do LH, é um som só. E a representação dele é isso aqui. O meu também que no cantinho ficou meio tortinho, mas dá para analisar que parece. Então, se for olhar cada uma dessas, nós vamos analisar aqui que temos 2 letras e um som. Carro, ro, 2 letras, um som. Som forte. 2 letras, SS. Um som. Passo, 2 S. S com C, S com C. No S com C, os dois juntos, ele vira um som de S. 2 letras e um som só. Ninguém fala nascer, é nascer. Tanto é que a sílaba primeira, você não ouve som de S, você vai ouvir só na última sílaba. Nascer. E a palavra nascer, vou fazer dessa também. Nascer, vou fazer a divisão silábica. Esses dígrafos, tem dígrafo que separa. O LH não separa e o CH não separa, mas o SC separa. O RR separa. Quando a gente fala nascer, vocês podem analisar. A gente nunca vai falar nascer, a gente fala na, a gente ouve 2 sons com 3 letras, né? 3 mais 3, 6 letras. Ser. Ser, a gente ouve 3 sons. 6 letras e 5 sons. Então, 5 fonemas. Esse SC é como nós estamos vendo aqui, ó. 2 letras, um único som.
C com cedilha tem também um som como em nassa. Você não fala naissa, você fala nassa. Sa. Só ouve um som. XC, exceção. Você não fala exceção. Você vê, a gente ouve só E, né? Duas letras e um som. Exceção. Então, aqui, um som só. E esse C com cedilha é som de S também, tá? Mas aqui é um som só. Mas aqui esses dois representam um. Desse aqui que eu estou falando, XC. XS, extenso. Não, esse exemplo aqui não tá bom. É XS. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Colocar outra palavra. É exudar. Estudar. 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 Nós temos também XC. Estudar. Temos que tem som de S. Temos que são duas letras. Vou colocar aqui. Duas letras e um som. Aí nós temos GU, estudar. Deixa eu colocar aqui direitinho. Estudar. Que significa produzir, liberar, eliminar líquidos. É uma palavra que existe. A gente quase não ouve, mas ela existe. Aí eu também tenho duas letras. A igual a um som. Que é, no caso, GU, a gente não fala guerra, a gente fala guerra. Então, o U não é pronunciado. E ainda temos mais um dígrafo aqui, né? Vamos trabalhar com a palavra guerra. Vamos primeiro fazer separação silábica. GU. O R vai ficar aqui e Rá. Quantos sons que a gente ouve aqui? Vamos ver quantas letras. Tem 4, 6 letras. E quantos sons? Quantos sons que a gente vai ouvir aqui? Guerra. Gué. A gente ouve só dois sons nessa sílaba. Guerra. Por que que o R está aqui nessa sílaba anterior? É por causa da divisão silábica, a regra do português. Quando tem dígrafo com letras iguais, separam-se. Né? Nesse caso aqui, separou. Guerra. Tanto é que o Rá não fica na primeira sílaba. A gente não ouve o som aqui. A gente ouve aqui. E Gué, a gente não fala guerra. A gente não ouve o som nem do Gu, do. A gente fala guerra. Dois fonemas nessa sílaba e mais dois. Então, tem 4 fonemas, 4 sons. QU é a mesma coisa. Duas letras. E um som só. Em queijo, por exemplo, queijo, queijo. Por isso que é bom fazer divisão silábica, que aí você analisa melhor do que na palavra inteira. Ó. Quei. Quantos sons que eu ouço aqui? Quei. Não é quei. Então, quei.
3 sons. Mais 2. Vamos ver quantas letras. 6 letras e 5 sons. 5 fonemas. Maravilha! Seguimos aqui com os dígrafos vocálicos. Eles são mais tranquilos. É só saber que, na verdade, são chamados de vogais nasalizadas. Tanto é que tá aqui, ó. An, em, in, on. Faltou o Deixa eu apagar aqui, colocar uma letra vermelha. Eu tenho aqui com M, que vai ser escrita, a escrita vai ser assim, mesmo o com N, observe que é o mesmo som, Qual que é a diferença dos dois? O M e o N? Aquela regrinha, antes de P e B se escreve M, por exemplo, ban, bambu, bambu. Antes de P e B se escreve M. Tumba, tumba. Olha aqui, antes de P e B se escreve M. Tenda. Como aqui não tem o B e nem P, vai ser N. Por que aqui tem que ter M antes do P? Aliás, antes do B. Porque é a regra da língua portuguesa, só escreve P e B antes de M. Bambu, tumba, tenda. Vamos ver outro. Tundra. Veja bem, antes de D, N. Se fosse tom, trom, pet. Olha aqui, antes de P e B, escreve-se M. Então, essa que é a regrinha. Com N, com M, o som é o mesmo. Canto, campo. Nasal no meio da palavra. Aqui. Antes de P e B, não tem P e não tem B, é N. Campo. Nasal antes de P e B. Olha aqui. P. Cam, no meio da palavra. Tempo, no meio da palavra. Tem que prestar atenção nessas coisas. Sempre. Olha aqui. M. Olha, tem em. Com M ou N, o som é o mesmo. O que vai diferenciar? É escrever antes de P e B. Lindo. Em. Limpo. Lindo é com N e limpo é com M, porque é P. Sombra. Sombra é com B, por isso é M. Bomba também é com M, por causa do B. Então, não tem muito segredo, né?
Eu escrevi aqui o exemplo de tumba, que é com U, e tundra, que também é com IN, e eu acho que deu para resolver essa situação. Ok? Os dígrafos vocálicos. Que são dígrafos vocálicos? É a mesma coisa dos dígrafos consonantais. Tenho duas letras e um som. Duas letras, um som. Duas letras, um som. Duas letras, um som. Duas letras, colocar assim para um espaço pequeno, só colocar o L. Vou apagar porque não ficou muito bom. Não gostei. Então, pegando aqui a canetinha, vou colocar aqui duas letras, colocar um L, um som. Duas letras, um som. Duas letras, um som. Duas letras, um som. Ou seja, nós estamos trabalhando com dígrafos. O que são dígrafos? Quando você tem duas letras que corresponde a um único som. E esse som nós chamamos de fonema. A gente reconhece isso na fala. Nesse caso, nós estamos trabalhando com os dígrafos vocálicos, porque ele começa com vogais, ó. A, E, I, O, U. Ok? Segue o exercício. Aí vocês vão ter essa atividade para fazer. Complete o placar identificando qual o dígito de palavra e classificando como consonantal ou vocálico, som nasal e o H sem som. Aí vocês vão ter que verificar no banho. Aí, se vocês não reconhecerem, não lembrarem, você faz o seguinte, vocês voltam lá nos dígrafos. Vou fazer esse movimento para vocês. Aí vocês voltam. É dígrafos vocálicos? Ah, não é. Volta. Ah, é dígrafos consonantais. Então, tem que ter saídas e vindas, tá? Para aprender bem. Aí, nós vamos nos encontros vocálicos. Eu vou deixar, tem aqui atividade para fazer, mas eu vou colocar essa atividade fora do nosso campo de visão para melhorar a explicação. Você pode observar que nós estamos indo e voltando com o mesmo assunto. É para deixar bem claro mesmo e não deixar dúvida. Se faz, vai, volta, aí quando cada exercício que você faz, você aprofunda mais. Então, dá a possibilidade maior de você entender. Aí vem ditom, som escorregado, ficam juntas. Caixa, se abre a boca no A e o I vem de carona, antes de fechar para o chá. Então, cai, chá. O que eu tenho? A é vogal pura, A é vogal. I é o quê? I é semivogal. Aqui eu tenho a palavra noite, que é a mesma coisa. Noite. Não fala noite, fala noite, fala junto. Então, o é o som forte e o i apenas um sopro rápido que acompanha o o. Dois impulsos de voz, ou seja, você precisa o quê? Pronunciar junto. Noi. É dois impulsos, não uma só sílaba.
A palavra pausa, a boca abre, a, u, fecha um som suave. Também dos impulsos, quando acontece duas vogais juntas, uma só sílaba, nós temos o encontro vocálico. O que é encontro vocálico? Já o nome já diz. Encontro é o quê? É encontrar. É encontrar em um mesmo lugar, em uma mesma sílaba. É em, em, numa mesma sílaba. Vou colocar aqui de forma mais resumidinha, acho que resolve bem. Encontrar numa mesma sílaba. Fica mais clara a ideia, né? Então, vamos lá. Então, encontrar vogais em uma sílaba. Colocar números. Sílaba. Pronto, acho que não dá dúvida. Agora, hiatos, som cortado, separam-se. Ou seja, são vogais que na escrita estão juntos, mas na fala separam. Aqui a boca precisa abrir duas vezes para falar duas vogais a um salto na voz. Por exemplo, palavra saúde. A boca abre para A, para U, então o som é distinto. Por isso que aqui ele não é ditongo, ele não fala junto, ele fala separado. Então, aqui, saúde. Dá uma mini pausa, abre o U, 3 impulso de voz. Saúde. Dá 3 sílabas. Piano. É a mesma coisa. Piano. O I, depois você fala o I, depois você precisa de um novo fôlego para falar o A, que dá 3 impulsos de voz. Para falar 3 sílabas. Piano, coelho. O O e o E não conseguem ficar junto, porque ambos são fortes. Ou seja, os dois aqui, no caso, são vogais, cada um em sua sílaba. Por quê? No português só forma a sílaba com vogais. O tritongo, som triplo, ficam juntas. Nesse caso, os dois ficam juntinhos, tá? Iguais. Vamos aqui arrumar. Aqui, pronto. Iguais. A gente fala iguais, né? Iguais. O I, o e o I são rampas de semivogais, tá? Ou seja, a vogal mais forte é o A. O I vai ficar como semivogal. Vou colocar aqui embaixo para ficar melhor. Iguais. Se for separar, iguais. Iguais. Deixa eu escrever direito. Parece que a caneta ela tá saindo fora da. Escrevo, parece que ela muda de forma. Vou ver, desenhar aqui para ver se não sai, ó. Ela fica mexendo. Iguais. Agora, aí. Bom, toda hora aparece algum desenho ligado à matemática. O U é semivogal. O A é única vogal pura, porque no português só forma sílaba com vogal. E o I é semivogal. SV significa semivogal. Não esqueça, bem já viu lá. Para escrever semivogal grande fica muito grande, né? Extenso. Vamos que vamos. Aqui vocês têm o exercício. Aqui, exercício. Vou colocar mais visível para vocês.
Vocês vão fazer no caderno, tá? Leia as frases, observe as palavras em negrito para cada uma delas. Que está em negrito, vocês vão trabalhar, tá? Papai, vão fazer a divisão silábica e descobrir se tem ditongo ou não, tá? Se tem ditongo, se é tritongo, se é hiato. É vocês que vão verificar. E na questão 2, identifique se o encontro de vogais é um ditongo, tritongo e hiato. Então, faz o seguinte, a primeira vez aqui, não existe um, você só faz somente o quê? Divisão silábica. Aí você descobriu que papai é ditongo. Aí você vem aqui e escreve ditongo. Pronto. Fazer mais uma? Vamos, vamos. Vamos fazer a letra 5. Letra 5. Número 5. A saída de emergência fica logo ali. Saída. Saída. Separou. Separou. Então, porque é hiato. Quando separa, é hiato. Então, nós temos vogais aqui, separada e hiato. Aqui, papai ficou junto, ditongo. Então, o que vocês vão fazer é isso. Então, vem que está repetindo o exercício, não é que a gente está repetindo, a gente está aprofundando, tá? Porque quanto mais você aprofunda, mais você aprende. E aqui nós vamos ter esses exercícios. Eu vou até separá-los aqui para ficar melhor. Sílaba. Esse aqui é muito facinho, bem facilzinho, eu não vou nem ficar perdendo muito tempo para explicar, tá? Sílaba é o grupo de um ou mais fonemas produzindo um só impulso expiratório na língua portuguesa. A sílaba é caracterizada pela presença de uma vogal. Então, qualquer sílaba tem que ter vogal, né? Aí nós temos o monossílabo. É uma sílaba, que é o verbo ser. A é o verbo haver. Lar, teu, quais. Lar é onde vivemos, é onde vivemos com a nossa família. Com a nossa família. E é só um monossílabo. O que é um monossílabo? Quando a palavra só tem uma sílaba. De sílaba, duas sílabas, como café, juiz, levou, aqui está até separado. Lâmpada, três sílabas. Astuto, três sílabas. Saída, três sílabas. Olha aqui, três sílabas. Recomeçar, uma, duas, três, quatro. Quatro ou mais já é polissílaba, tá? Tá bem aqui assim, não tem mistério. Resplandecente. Um, dois, três, quatro, cinco. Sílaba mais de quatro. Aí nós temos também uma polissílaba. Estou explicando para não ficar nenhuma dúvida. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão escrever afetuoso. O afetoso, né? Então, a, fake. Por que esse C ficou nessa sílaba? Por causa do encontro consonantal. Afetuoso. Afetuoso. Ninguém fala afetuoso, né? Afetuoso, então, ou afetuoso. Aqui temos uma, duas, três, quatro, cinco. Polissílaba. Sílaba. A canetinha não está me ajudando, crianças. Não está me ajudando. Vou comprar outra. Vou precisar ficar mexendo. Vai ficar polissílabo. Pronto. Aí, batimento, desmaio, músculo, passagem, pressão. Vocês vão fazer tudo no caderno.
Aí vocês têm mais esse exercício para fazer, tá? Aí no final eu deixei uma aqui, ó. Vou colocar aqui bem assim. Olha, desenhei um coraçãozinho. Foi eu que fiz, não, hein, criançada? Foi. Não sei o que está acontecendo com a minha caneta. Não sei se está programado para fazer desenhos. Eu vou escrever, sempre aparece uma coisa diferente. Vamos ver agora. Agora legal. Divisão silábica. A fala é o primeiro mais importante recurso usado para divisão silábica na escrita. Olha aqui que eu falo para vocês. A fala tem que falar, escuta e depois escreve. Fala, escuta, escreve. Fala, escuta, escreve. Se ficou com dúvida, é ruim? Não, é ótimo. Isso demonstra que você está aprendendo, certo? Então, qual que é a relação que a gente tem? Vou escrever bem aqui assim. A gente fala, escuta e escreve, que é nossa divisão silábica, que dá para você perceber na divisão, à medida que você for escrevendo, você vai falando, vai escutando, vai separando as sílabas. Vai perceber se a palavra é inteira, se a palavra vai se separar na hora, pois são palavras diferentes. Por isso que tem que, quando escrever, se tiver dúvida, tem que falar e escutar para prestar atenção. Separa as sílabas, classifica monossílabo, dissílabo, trissílabo, polissílabo. É o mesmo exercício anterior. É o mesmo esse anterior. É a mesma coisa, tá? Só que eu coloquei separado para organizar melhor, fica muito numa só. Acento. Quantas sílabas? Uma, duas, três, trissílaba. Muito bem. E aqui agora a gente vai mostrar um pouquinho das regras, da regra geral de divisão silábica. A fala, primeiro recurso da divisão silábica. Regra geral, toda sílaba obrigatoriamente possui uma vogal. Como eu falei para vocês, que não existe palavra em português que forma sílaba sem vogal. E a vogal mais pura de todas é a vogal A, vogal pura. Aí tem as outras, né? Regras práticas. Não se separam de tongos e tritongos. Se veio junto, não separa, porque é erro grave. Separa as letras que representam hiatos. Olha aqui a regrinha. Separa somente os dígrafos RR, como falei para vocês, SS, SC, S com cedilha, XC. O resto, não, tá? Quais dígrafos se separam? São esses. Por exemplo, NH, CH, LH, GU, QU, não separam. Não separam-se. Não separam-se. Não pode separar. Tá bom? Vou dar uma mais apagadinha aqui, que minha caneta tá pegando pesado comigo hoje. Bom, aqui eu vou ter que colocar assim um NH, CH, LH, GU, QU. Eles não se separam. Não se separam na sílaba. Não se esqueçam disso. Tá bom? E consoante, vamos ver como está aqui escrito.
separa-se os encontros consonantais pronunciados separadamente. Por exemplo, carta, português. Você vê que há um encontro aqui, ó, encontros consonantais de RT, mas cada um, o R fica na sílaba anterior. Então, tem que reparar isso também. Consoante não seguida de vogal permanece na sílaba anterior. Quando isso ocorrer em início de palavra, a consoante se anexa à sílaba seguinte. Adjetivo, psicólogo, gnomo. Nesse caso, no começo de sílaba, ele vai formar um encontro consonantal, aí, no começo de sílaba, aí não se separa, tá? Mas nesse caso aqui, separou. E aqui, não separou. Então, tem que estudar bem as regrinhas para saber. Espero que vocês gostem, tá? Deixa um like para a professora aí, se inscreva no meu canal, comenta e se tiver mais alguma coisa para a gente tirar dúvida, a gente tira. Até a próxima.